Vocês dois aí vão ficar conversando, velho. Vocês dois aí vão ficar conversando. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para a apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre de 2024. Essa audiência foi convocada após o lançamento do edital, publicado no dia 23 de setembro de 2024, no Diário Oficial, na edição número 3616. Essa audiência pública está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma obrigação do Poder Executivo de apresentá-la e prestar contas do que foi executado no financeiro municipal. No acumulado até o quarto bimestre de 2024, foram captadas de receitas correntes 353 milhões de reais e de receitas de capital 29 milhões de reais, totalizando 382.430.693 reais de receitas no período. Em contraposição, as despesas correntes do mesmo período totalizam 296 milhões e despesas de capital 65 milhões, totalizando as despesas intra-orçamentárias 362.474 reais. As receitas correntes estão destacadas ou discriminadas entre impostos e taxas, que totalizaram 105 milhões de reais, as contribuições, que totalizam 9.169.000 reais, receita patrimonial, totalizando 7.500.000 reais, receitas de serviços, 468.000 reais, as transferências correntes da União e do Estado, 226 milhões, e outras receitas correntes, compreendidas em 4.300.000 reais. Com relação às receitas de capital, estão divididas entre operações de crédito, que totalizam 11.714.000, a alienação de bens do município, totalizando no período 3.200.000 reais, e transferências de capital do Estado ou da União, totalizando 14.361.000 reais. As despesas do período, totalizando o quarto bimestre, as despesas empenhadas totalizaram no período, como já foi dito, 362 milhões, sendo dessas liquidadas 285 milhões, sendo pagas 280 milhões de reais. Essas despesas se dividem entre despesa corrente e despesa de capital. As despesas correntes totalizaram 296 milhões, as de capital 65 milhões de reais, sendo paga até o presente momento 333 milhões de reais até o presente momento. Com o resultado orçamentário, as receitas realizadas totalizando 382 milhões, as despesas empenhadas 362, nos geram um saldo de 19 milhões a empenhar. Destas, as despesas liquidadas totalizam 286 milhões e as despesas pagas 280 milhões, tendo um saldo positivo de 5 milhões e 500. As interferências financeiras, que são as transferências feitas diretas do Executivo Municipal para o Instituto de Previdência e a Câmara Municipal. Para o Instituto de Previdência foi transferido 3 milhões de reais, para a Câmara Municipal, o Serviço Legislativo, 14 milhões. Houve uma devolução do Legislativo ao município de 3 milhões e 800, totalizando então a despesa do período de 13 milhões 412 mil reais. No demonstrativo primário do
até o quarto bimestre, nós temos um saldo positivo de R$ 12.944.000. Na compreensão dos juros nominais que foram desembolsados até o momento, foram totalizando nos juros ativos de R$ 5.191.000 e os juros passivos de R$ 1.908.000. A dívida consolidada no município, que demonstra a capacidade financeira e de solvência do Executivo Municipal, hoje o percentual sobre a receita corrente líquida é de 6,16%, bem abaixo do limite previsto pela lei federal. A despesa com manutenção do ensino, que por lei federal é de no mínimo 25%, no período totalizamos de despesa 56 milhões, o que dá um índice até o presente momento de 22,15%. No que toca ao dispêndio das receitas do Fundeb com o magistério e profissionais da educação, que é no mínimo de 70% das receitas, que originalmente são 55 milhões de reais até o presente momento, temos de despesa 45 milhões, o que se representa 81% dessas receitas. Em relação à saúde, que por via também de uma regra constitucional, temos um gasto mínimo das nossas receitas correntes de 15% com a saúde. O valor apurado até agosto foi de 248 milhões, o que se apresenta como um percentual de 25% das nossas receitas gastos com a saúde. Dentro dos limites com gasto com o pessoal, até o presente momento, o nosso total de despesa com o pessoal, em contraposição à receita corrente líquida, o nosso índice é hoje de 48,53%, abaixo do limite de alerta, então não temos problema com a despesa com o pessoal. Gastos em setores importantes da administração pública. Com assistência social, o acumulado do ano é de 2.832.000. Com a saúde, 28 milhões. Educação, 94 milhões. Cultura, 755 mil. Direitos e cidadania, 444 mil. Desporto e lazer, R$ 1.170.000, totalizando o total das nossas despesas, 126 milhões e 73 mil. No que toca ao Instituto de Previdência, já que as nossas contas são consolidadas com o Instituto, a previsão orçamentária do ano, em relação ao período, havia uma previsão de 24 milhões com receitas do pessoal ativo, mas até o momento foi realizado 15 milhões e 900. A contribuição de inativos hoje está em 63% da meta anual. Da contribuição patronal, o orçamento previsto é de 25 milhões, até o momento foi realizado 16 milhões e 900. A compensação previdenciária, há uma previsão de 2 milhões e 600, até o momento já foi realizado 82% dessa meta. O aporte financeiro, havia uma previsão orçamentária de 41 milhões, já executamos mais de 40 milhões do aporte financeiro ao Instituto. As receitas com valores mobiliários, havia a previsão de 30 milhões no ano, já foi realizado 77% disso. E outras receitas correntes já extrapolou a meta. Com relação ao total da receita, a previsão orçamentária era de 126 milhões, até o momento foi executado 99 milhões.
Demonstrativo geral das despesas do Instituto, 57% foram com aposentadorias, sendo liquidado até o momento 39 milhões de reais, com pensões 5.883.000 reais, e com despesas administrativas, 522 mil com salários e vencimentos, 48.000 reais com obrigações patronais, 1.685.000 reais com outras despesas correntes. O resultado previdenciário, as receitas até o momento totalizam 99 milhões, as despesas 47 milhões, totalizando superávit de 52 milhões no período. Foi estipulada uma reserva orçamentária no RPPS de 43 milhões e meio. E os saldos em caixa hoje a 174 mil. Os investimentos financeiros do Instituto hoje totalizam 341 milhões de reais. Móveis 242 mil e imóveis 1.380.000 reais. Este é um relatório elaborado pela nossa equipe técnica e profissional do departamento da Secretaria de Finanças. Visa apresentar à população e ao Legislativo que estamos cumprindo todas as nossas obrigações. Esse relatório não substitui os relatórios obrigatórios que são publicados pelo município periodicamente. Obrigado. E agora, algum questionamento? Agora, o secretário de Saúde, Moacir Paludeto Júnior. Olá, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Todo mundo está feliz, assim, que é o último relatório quadrimestral apresentado nessa gestão. E eu gostaria de agradecer imensamente já a todos que compareceram, a todos que nos deram suporte e apoio, não só da Secretaria de Saúde, mas de todas as secretarias que colaboraram com o desenvolvimento da nossa cidade durante esse período. Agradecer em nome dos secretários aqui presentes, secretário Terezinha, que mais? Tem algum outro secretário? Secretário Gabriel Esper, secretário Rogério, e todos aqueles que, de alguma forma, estão acompanhando também com a sua equipe técnica. Como todos sabem, o relatório quadrimestral da saúde é um pouquinho mais longo, mas a gente não poderia deixar de apresentar mais uma vez aqui para que todos possam ter conhecimento, dando transparência a tudo que tem sido feito durante esse período. Então, a Secretaria de Saúde, ela vem por meio deste documento prestar contas e tornar públicas as ações
realizadas no segundo quadrimestre de 2024, considerando que determina a Lei Complementar 141, de janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional 29, instituindo, então, em seu artigo 36, a apresentação do relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, em audiência pública na Casa Legislativa. O gestor do SUS em cada ente da federação, então, elabora o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, além da oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Diferente do que nós apresentamos nos relatórios anteriores, eu gostaria de iniciar esse relatório dizendo que quase 100 mil pessoas no nosso município, somos um município de quase 120 mil, quase 100 mil pessoas no nosso município dependem exclusivamente dos nossos serviços públicos de saúde, ou seja, pouco mais de 20 mil pessoas possuem algum tipo de plano. Possuir algum tipo de plano não exclui a possibilidade daquelas pessoas também frequentarem, mesmo tendo plano de saúde, também frequentarem as unidades de pronto atendimento e todos os estabelecimentos. Sem contar dos outros serviços também, como a vigilância sanitária, SAMU, que dependem, né, que não existem serviços privados nesse sentido. Aqui é um pouco do detalhamento do que o Walter já apresentou, referente também às receitas. Lembrando que nós temos as questões das demonstrações, né, das aplicações, ações e serviços públicos de saúde referentes ao segundo quadrimestre. Então, de onde vêm as receitas do SUS para o nosso município? Vem de todas essas arrecadações de impostos, são impostos municipais, FPM, Imposto Territorial Rural, IPVA, ICMS, além do IPI exportação. Ao todo, sempre vou apresentar o acumulado, tá? Nesses dois quadrimestres, nós tivemos aí 248,8 milhões de receitas. E dessas receitas, obrigatoriamente, nós temos que aplicar no SUS 15%, o que daria em torno, aí, então, de 37,3 milhões obrigatórios por lei. Mas nosso município tem um histórico de aplicar sempre muito mais do que isso. Além desses valores, nós recebemos, somando as transferências da União, que sempre é o valor maior, e além das transferências do Estado e receita patrimonial, nós tivemos um total de 27,7 milhões, somando, então, os 15% mais essas receitas dos outros entes federados, 65,1 quase, 65.039.927,38 reais ao todo. Só que se nós fôssemos aplicar e executar somente esses recursos, nós não teríamos feito, acho que nem metade do que foi feito até o momento. E aí, só para vocês terem uma noção, os 15%, ele hoje está representado por 25,32%. Ou seja, nós estamos aplicando apenas dentro do obrigatório, só daquelas receitas vinculadas, não aqueles valores apresentados anteriormente, que seria de 37,3 milhões, mas sim 63 milhões até o momento, até o segundo fechamento agora do segundo quadrimestre. Isso representa 25,32% das receitas vinculadas. Só que nós vamos muito além. Além desses 63, né, somando ao todos, com todas as fontes, nós chegamos aí no segundo quadrimestre em 110,8 milhões de recursos empenhados até o segundo quadrimestre. Só para vocês terem uma noção, o ano passado nós chegamos a pouco mais de 120 milhões o ano todo. Então, a perspectiva muito provável é que nós iremos passar de 120 milhões investidos este ano no nosso município, como também é o histórico de investimento sempre aumentando todos os anos, tentando acompanhar, claro, a demanda da população. Então, esse é um quadro que resume, né, o total das receitas municipais, como eu já disse, 248,8 milhões, valor obrigatório que nós deveríamos investir, 37,3 milhões, somados aos valores repassados pelos outros entes, que é de 27,7, nós teríamos aí 65 milhões. Porém, nós chegamos a 45,8 milhões a mais do que o obrigatório investido na nossa saúde. Então, não é à toa
que nós somos um município diferenciado comparando com os municípios acima de 100 mil habitantes, comprovado pelos indicadores de saúde apresentados também mensalmente pelo próprio Ministério. Esses slides sempre ficam slides um pouco mais pesados, difíceis inclusive de enxergar, só que nada mais são do que o detalhamento de cada funcional ali e de cada elemento de despesa, tanto empenhado quanto liquidado, durante esse período. Então, todas as receitas vinculadas, então nós temos receitas específicas, né, para o SAMU, por exemplo, para a atenção básica, para a atenção farmacêutica, para as emendas parlamentares, para os repasses por meio de resoluções do Estado. Então, esses slides que vão ficar disponíveis aí também para vocês, poderem ter um pouquinho mais de conhecimento de como são feitos esses repasses ao longo dos anos. Então, esse é o acumulado também do primeiro e do segundo quadrimestre, totalizando aqueles valores ali, né, já apresentados também. Partindo para a execução, né, dos serviços, né, de saúde, essa parte mais assistencial, sempre começando pela atenção básica, que é o alicerce da saúde, né, e a ordenadora de todo o Sistema Único de Saúde do nosso município. Atualmente nós temos aí 156 agentes comunitários de saúde, que no segundo quadrimestre realizaram aí mais de 70 mil visitas domiciliares. Foram 73.922 visitas domiciliares. Referente aos médicos, nós conseguimos manter, né, as nossas equipes médicas em todas as 29 unidades básicas de saúde durante esse quadrimestre. Além disso, mantivemos um reforço também naquelas unidades que têm maiores movimentos. No segundo quadrimestre, ali tem uma falhazinha no slide, no segundo quadrimestre de 2024, foram mais de 61 mil consultas realizadas por esses médicos, sendo que 1.710 consultas foram exclusivamente consultas de pré-natal e puerpério, já que o objetivo nosso também é realizar a descentralização, né, de todo o atendimento da nossa gestante nos nossos municípios. Então, nós temos 34 médicos atuando exclusivamente na atenção básica, lembrando que o município também participa do programa Mais Médicos. Desses 34, 13 fazem parte do programa Mais Médicos. Eles estão, né, distribuídos nas unidades Aricanduva, Bandeirantes, Baronesa, Caique, Campinho, Colônia Esperança, Colúmbia, Del Condor, Guadalupe, Padre Chico, Palmares, Primavera e São Rafael. Além de termos um médico 40 horas em cada uma dessas unidades, né, das nossas 29, a UBS São Rafael, Araucária, Padre Chico e Guadalupe possuem 2 médicos, sendo que um médico atua, né, 20 horas além daquele médico de 40, totalizando aí nessas unidades 60 horas médicas por semana de ofertas de serviço. Esse slide eu não sei se todos conseguem enxergar, mas nós mantivemos do primeiro para o segundo quadrimestre como sendo o terceiro município, entre os 21 municípios acima de 100 mil habitantes, que mais ofertam consultas na atenção básica do estado do Paraná. Esse é um indicador extremamente relevante, que contrapõe, muitas vezes, a diversas críticas, né, infundadas. Eu acho que a saúde sempre vai ter que melhorar, só que esse dado ninguém desmente, porque esse é um dado do próprio Ministério da Saúde. Então, toda vez que alguém perguntar como está a saúde do nosso município, peguem esse slide e mostrem para a pessoa: olha, nós somos o terceiro do Paraná. Claro que para melhorar nós temos que chegar até em primeiro. Só que para o município manter esse indicador precisa de muito investimento. E é isso que nós temos feito ao longo desses anos. Então nós já oferecemos quase uma consulta por habitante em 8 meses de gestão. O ano passado nós chegamos a mais de uma consulta no final do ano e eu tenho certeza que dentro dessa perspectiva o nosso indicador também passará de mais de uma consulta ofertada por quadrimestre durante esse período. Em tempo, gostaria de agradecer a presença do vereador Rodrigo de Deus, que está aqui conosco, nos acompanhando. Se tiver algum outro, por favor, gente, vão me sinalizando, por favor. Do secretário Gabriel, já agradeci também no início da nossa fala. Obrigado, secretária Terezinha. Dando continuidade, em relação aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem, ainda na atenção básica, nós temos 30 enfermeiros e 34 auxiliares de enfermagem que desempenham um papel fundamental. Além de toda a parte assistencial, os enfermeiros eles desempenham um papel gerencial
dessas unidades. Eles são os responsáveis técnicos por essas unidades. Então, o quanto que é importante, além do trabalho assistencial, nós termos também todo esse trabalho de gestão, né, competência técnica dos enfermeiros que estão nessas unidades. Durante o segundo quadrimestre, esses enfermeiros realizaram 31.624 consultas, sendo 2.366 exclusivas de pré-natal e puerperal, 1.195 visitas domiciliares e 31.367 procedimentos de enfermagem. Além dos enfermeiros, nós temos os auxiliares e técnicos de enfermagem, que durante o segundo quadrimestre realizaram 51.225 procedimentos, além das 1.580 visitas domiciliares. Falando um pouco da nossa saúde bucal, que também é exemplo, é reconhecido pelo próprio Conselho Regional de Odontologia como um dos melhores municípios que ofertam, né, a saúde bucal nos serviços públicos de saúde. No segundo quadrimestre, então, nós passamos de 10.500 consultas ofertadas, entre procedimentos de ação de promoção, procedimentos clínicos e cirúrgicos. Nós passamos aí também de quase 50 mil procedimentos realizados. Lembrando que nenhuma UBS inaugurada durante esses 8 anos de gestão deixou de ter a equipe de saúde bucal na estratégia de saúde da família, porque a equipe de saúde bucal ela também está agregada à equipe da estratégia de saúde da família, que é composta basicamente por médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Porém, o gestor tem que investir muito, porque toda unidade tem que ter um espaço exclusivo para instalar o consultório odontológico, e todas as unidades construídas ou adequadas, como foi a mais recente agora, na UBS São João, né, Zé? Nosso diretor, gostaria de aproveitar e já cumprimentar o nosso diretor de odontologia, o José Fernandes, que está aqui. Acabamos de inaugurar o nosso consultório odontológico ali da UBS São João, uma unidade que nunca teve esse atendimento, passou a ter agora a partir desse ano também. Então, nós temos aí 27 cirurgiões dentistas, 23 auxiliares de saúde bucal atuando, e eles atuam, além das unidades, também nos 18 horas do Flamingos, Palmares e Petrópolis, inclusive com atendimento no período noturno. Ainda na atenção básica, nós temos 8 fisioterapeutas servidores que fazem um trabalho rotativo, né, em todas as unidades. Eles atendem todas as nossas equipes. Então, todo paciente que precisa de um atendimento de fisioterapeuta, a porta de entrada é a unidade básica de saúde, ele vai passar por esse primeiro atendimento, e esses fisioterapeutas realizaram 3.680 atendimentos no primeiro quadrimestre, no segundo, desculpa, está errado ali o slide, no segundo quadrimestre de 2024. Saindo um pouco, então, da atenção básica, indo para a atenção especializada, nós temos diversos estabelecimentos, como o Centro de Especialidade Jaime de Lima, nossa gerente Cris está por aí, o Centro Integrado de Saúde da Mulher, nossa gerente Ju também está por aí, vão levantando a mão, gente. Nosso Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD e CAPS 2, coordenado pela nossa gerente enfermeira também, Tatiane Bonin. Nosso Centro de Especialidades Odontológicas, também sob a direção do nosso coordenador, José Fernandes. Nossa Clínica de Fisioterapia Municipal, coordenada pelas 2 servidoras e fisioterapeutas, Carla e Daniele. As fisioterapias do Centro de Convivência dos Idosos, em parceria aí muito próxima e muito conjunta com a nossa Secretaria de Assistência Social, onde, antes mesmo de inaugurar os últimos 2, né, Terezinha, Jardim Brasil e também lá da região do Flamingos, nós já tínhamos articulado esse trabalho, e nós conseguimos aí inaugurar já com a presença do fisioterapeuta. Hoje nós temos 5 centros de convivência do idoso, reconhecido, né, inclusive em esfera federal, todo o trabalho que tem sido feito. Então, essa parceria, o quanto que é importante nós cuidarmos dos idosos, mas cuidarmos principalmente nos locais onde eles convivem. E a gente espera que, quando a gente chegar lá, as novas gerações também cuidem dessa mesma forma, né? E, além disso, nós temos as clínicas credenciadas de fisioterapia e hidroterapia, com a reativação também
A hidroginástica lá no CCI do Petrópolis tem sido feito um trabalho fantástico também lá com os idosos. As clínicas credenciadas pelos consórcios intermunicipal de saúde, né, que é o mais conhecido como CISVIR, em diversas áreas de especialidades, também agregam a todos os serviços da rede do Sistema Único de Saúde. Então, lá no Centro de Especialidades Jaime de Lima, nós temos a presença de 15 médicos, onde as especialidades ofertadas, entre as especialidades estão a cardiologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, neuropediatria, a pneumologia, onde nós temos atendimento da doutora Sônia de forma descentralizada aqui na UBS Pombas, a psiquiatria com 2 profissionais médicos atuando nessa área, a hematologia, o ambulatório de pequenas cirurgias, além da perícia médica do servidor com a presença de 3 médicos e o ambulatório de pequenas cirurgias também com a presença de 3 médicos. No segundo quadrimestre de 2024, foram realizadas 2.530 consultas, além de 752 pequenas cirurgias e 1.165 perícias, totalizando 4.447 atendimentos. As consultas de psiquiatria elas vão ser abordadas no slide que nós vamos falar da saúde mental logo mais. Ainda no Centro de Especialidades Jaime de Lima, nós temos 2 profissionais, 2 enfermeiras, que realizaram durante o segundo quadrimestre 1.851 consultas e 1.951 procedimentos. 2 entre auxiliares e técnicos, também 2 profissionais, que realizaram 103 procedimentos no segundo quadrimestre. Nós aumentamos, na verdade, só fazendo uma correção, atualmente nós temos 3 enfermeiros lá no Jaime de Lima, por isso que o número de consultas, inclusive, teve um aumento significativo, né? Nós passamos por um processo de contratualização de uma nova gestão da nossa unidade de pronto atendimento, da UPA, e diversos outros estabelecimentos de saúde foram beneficiados, entre eles os nossos pronto atendimentos 18 horas e o nosso Centro de Especialidade Jaime de Lima. Então, hoje nós temos uma equipe muito mais robusta, né, dando um suporte ainda maior nesse período. Na saúde materna infantil, que nós também temos atendimento na pediatria, nós vamos falar no slide específico daí, quando nós chegarmos na saúde materna infantil, porque nós temos a doutora Ana Lígia, que atende lá no Jaime de Lima também. Dentro do Centro de Especialidades Médicas, nós temos aí um ambulatório do CISVIR com diversas especialidades, muitas das quais também já comentada, que atuam no Jaime de Lima, porém nós temos uma sede própria aqui descentralizada do CISVIR, e além disso nós temos diversos outros estabelecimentos privados credenciados no CISVIR e outros estabelecimentos credenciados em outras cidades, como Apucarana, Londrina, Maringá, que prestam serviços também pro SUS aqui do nosso município. No segundo quadrimestre, ao todo, só pelo CISVIR, foram ofertadas 9.981 consultas. Destaque para algumas áreas, como oftalmologia, com 2.486 consultas. Essas consultas, elas não incluem todo o mutirão de oftalmologia realizado durante o período recente na rede municipal. Também na ortopedia, com 1.863 consultas, cardiologia com 1.537, dermatologia com 808 e otorrino com 644 consultas. Aí nós temos a presença tanto da nossa diretora Sandra, quanto do Alan do agendamento, a Fábio na atenção básica. Então, esse trabalho é feito de uma forma conjunta, onde todas essas consultas, elas passam primeiramente lá na unidade básica de saúde, elas são referenciadas para o nosso setor de agendamento, e é aí que nós vamos ter as consultas de especialidades. Falando um pouco, né, da atenção especializada ainda na saúde materna infantil, onde nós temos o Centro Integrado de Saúde da Mulher, o CISAM, com a presença de 6 médicos, ginecologistas e obstetras, onde no segundo quadrimestre foram realizadas 3.720 consultas médicas, 1.217 consultas de pré-natal, além de 110 consultas puerperal e 151 procedimentos médicos. Lembrando que nós temos um desses médicos atuando de forma descentralizada, lá na UBS São Rafael, onde a nossa enfermeira Márcia coordena, gerencia, fazendo um trabalho muito bacana recentemente com essa transição da UPA, e nós estamos conseguindo ampliar os serviços ofertados naquela região, para justamente evitar com que as gestantes tenham que se deslocar até o CISAM.
Continuando ainda no CISAM, nós temos a presença de 5 enfermeiros, onde no segundo quadrimestre foram ofertadas 3.021 consultas de enfermagem, 3.761 procedimentos realizados, entre testes rápidos, coleta de preventivo, glicemia capilar, aferição de pressão, medição de peso e altura, etc. Além disso, nós temos também 4 auxiliares e técnicos de enfermagem, onde no segundo quadrimestre foram ofertados 1.164 procedimentos realizados, foram agendados 1.670 mamografias, lembrando que o agendamento de mamografia, né, Ju, é realizado o ano todo, e a mulherada, uma parte delas, pelo menos, lembra de realizar apenas no mês de outubro. Nós vamos ter a abertura do Outubro Rosa essa semana e a gente pede encarecidamente que esses agendamentos sejam feitos o ano todo, para que a gente não tenha esse acúmulo de agendamento no mês de outubro. Além de 57 litros de leite materno doados durante esse período, um trabalho fantástico realizado também, centralizado lá no nosso CISAM, já há alguns anos, né, reconhecidamente também pelo Ministério da Saúde, onde nós somos um ponto de coleta, e esses leites eles são levados e processados no nosso banco de leite, que fica em Apucarana, salvando aí centenas de vidas de recém-nascidos. Claro que o relatório, gente, de todos esses serviços, eles são muito maiores do que esse apresentado. Esse é quase um relatório executivo. Depois eu tomo umas chamadas, umas cobradas dos nossos gerentes, mas o trabalho é muito maior do que esse que está sendo apresentado e a gente tem dado destaque para aqueles atendimentos principais. Na pediatria, nós temos a presença de 5 pediatras, lembrando que a maior parte deles são servidores do nosso município, eles atendem em todas as regiões da cidade. Eu não estou contando aqui o atendimento do pronto atendimento infantil, nós estamos falando apenas dos nossos pediatras que atendem de forma eletiva, consulta agendada nessas unidades, onde nós temos aí a UBS São Rafael, a UBS Águias, UBS Bandeirantes, a UBS Primavera, o 18 horas do Petrópolis, 18 horas do Palmares, Jaime de Lima e CISAM. Como vocês podem verificar, em todas as regiões da cidade nós temos atendimento em pediatria. É claro que a demanda, considerando que em média nós temos 1.500 nascidos vivos por ano, a demanda sempre vai ser maior do que a oferta. Mas nós tivemos a contratação, né, de uma nova servidora, que é a doutora Ana Lígia também, mas alguns outros já tão conhecidos, né, como a doutora Carolina, a doutora André, a doutora Regina, o próprio doutor Josemir, que está credenciado conosco, que realizam um trabalho fantástico já há muitos anos aqui no nosso município. E, recentemente, com essa transição da UPA, lá na região do Petrópolis, nós conseguimos aumentar o número de consultas em pediatria com o doutor André Almuro, lá naquela região também. Aí nós fizemos um slide específico para falar sobre o oftalmo nas escolas. Não tem como passar batido do primeiro mutirão em toda a rede municipal de ensino, contabilizando aí até o momento 5.597 alunos, do primeiro ao quinto ano, consultados em todas as escolas municipais. Destes, 929 alunos foram diagnosticados com necessidade de óculos, ou seja, pouco mais de 15% desses alunos. Todos esses alunos estão tendo seus óculos garantidos. Então, só para vocês terem uma ideia, se fosse no particular, entre consulta e óculos, gastaria em torno aí de R$ 750 a R$ 800 reais no mínimo. Então, nós estamos aí contemplando todos esses alunos, fazendo uma triagem, possibilitando a garantia do diagnóstico precoce em muitas crianças que apresentam dificuldade de leitura, dores de cabeça e falta de interesse nas disciplinas. Então, tem sido assim, um exemplo no Paraná todo, esse mutirão que tem sido feito. Na saúde mental, nós temos o nosso Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2 e o CAPS AD. Nós temos um ambulatório de psiquiatria que funciona também pelo CISVIR, em Arapongas. Nós temos o ambulatório de psiquiatria no Jaime de Lima, além do nosso ambulatório de psiquiatria que funciona no 18 horas do Petrópolis, todas as terças-feiras, das 18 às 22, e no 18 horas do Palmares, todas as quintas-feiras, também das 18 às 22. Lá no 18 horas do Petrópolis, nós temos a gerência do nosso enfermeiro Juraci. Nos 18 horas do Palmares, a nossa gerência do nosso enfermeiro Marcelo. E teve essa transição também, porque o nosso enfermeiro Maicon, né, se tudo der certo, nós conseguirmos inaugurar o nosso
CAPES Infantil esse ano. Ele vai nos ajudar na saúde mental a coordenar, né, esse trabalho lá no CAPES Infantil, que é uma obra fantástica, uma obra de investimentos aí de mais de 3 milhões de reais, e a gente espera ter um local de acolhimento e atendimento digno, né, para todas as famílias que necessitam desses atendimentos. No segundo quadrimestre, então, foram realizadas apenas, tá, na saúde mental, 4.243 consultas, 5.094 consultas com psicólogos, 1.703 consultas na área de enfermagem e 113 consultas pela nossa profissional de assistente social, apenas, né, na área da saúde mental. Voltando aqui na atenção especializada, na saúde bucal, nós temos o nosso Centro de Especialidades Odontológicas, temos atendimento em parceria também com a APAI, além dos atendimentos realizados na BB Clínica Odontológica, para aqueles que conhecem alguém ou que tenham filhos, né, de 0 até 1 ano incompleto, levem até a BB Clínica Odontológica, façam o seu cadastro, passem por consulta, que esses odontopediatras irão acompanhá-los até os 6 anos de idade, que é quando começam a vir os primeiros dentinhos permanentes. Além desses locais de atendimento, nós também estamos com os nossos plantões odontológicos, todos os sábados, domingos e feriados, das 7 às 11 horas. E quando nós abrimos, nós simplesmente sabíamos que ia ter demanda, mas não sabíamos o tamanho dessa demanda. E, por incrível que pareça, mesmo ofertando todos os dias atendimento odontológico noturno, nós temos demanda todos os dias, todos os sábados e domingos, e, em média, 5 a 6 pacientes durante esses plantões, mas já teve plantões dos nossos dentistas terem 8 pacientes. Lembrando que lá são só casos de dores de dente mesmo, é a urgência odontológica. No Centro de Especialidades Odontológicas, nós completamos aí o segundo quadrimestre com 9.305 procedimentos e 432 próteses dentárias ofertadas. Lembrando que essas próteses também nós temos um laboratório próprio, com técnicos em próteses dentárias sendo servidores do nosso município. Na atenção especializada de fisioterapia, nós avançamos muito, porque além dos nossos 5 centros, ali está 3 ainda, são 5 centros de convivência dos idosos, e da nossa clínica de fisioterapia municipal, nós temos os nossos fisioterapeutas no CISAM, e as nossas 6 clínicas de fisioterapias credenciadas, além de 2 clínicas credenciadas com hidroterapias. No segundo quadrimestre, nós chegamos a 18.570 sessões de fisioterapia e 782 sessões de hidroterapia. Então, de janeiro a agosto, foram quase 40 mil sessões de fisioterapia ofertadas pelo nosso município e quase 2.000 sessões de hidroterapia. É difícil o município que tem esses serviços nessa proporção do nosso porte. Aqui ainda é uma área que nós precisamos avançar, né, que é a área tanto da nutrição quanto da fonoaudiologia. Atualmente nós temos 3 profissionais nutricionistas e 3 profissionais fonoaudiólogos. Recentemente também nós tivemos um servidor que foi aprovado e assumiu o concurso, então são 2 credenciados e uma servidora. E na nutrição também a mesma coisa, 2 profissionais credenciados e uma servidora. No segundo quadrimestre foram 1.545 atendimentos e na área da fonoaudiologia, no segundo quadrimestre, 1.269 atendimentos. Lembrando que essa fono também está lá no CISAM, né, desenvolvendo todo esse trabalho, mas também atua também com a nossa equipe do Melhor em Casa. E aí, se vocês forem verificar em relação à demanda, nós estamos com credenciamento aberto, né, mas nós temos aí uma falta também de profissional que queiram se credenciar no Sistema Único de Saúde. Essa é uma questão que nós já estamos estudando e tentando novas estratégias para que a gente possa, principalmente na área de fonoaudiologia, termos mais profissionais que realizem esse atendimento. Então, por mais também que o município oferte, infelizmente, nós temos aí um índice de pouco mais de 20%, só abrindo um parênteses aqui, tá, gente? De pouco mais de 20% de falta nas consultas. Isso é muita coisa, né? Imagina, a cada 1.000 consultas agendadas, o financiamento é tão escasso, e a cada 1.000 consultas, praticamente 200 a 220 pessoas faltam nas consultas de especialidade. Esse é um índice não só de Arapongas, tá? Esse é um índice, né, do Paraná, e eu não tenho dado, né, do Brasil como um todo, mas temos diferenças de região, mas vamos falar só
da nossa região, né? Só do Paraná. Esse é o índice que assim, todos os municípios, infelizmente, passam. Então, toda a população tem direitos, mas também tem deveres. E a gente tem que avançar nessa responsabilidade também da nossa população a utilizar os serviços do nosso SUS. Esse é outro trabalho fantástico, o programa Melhor em Casa, que, diferente do que a gente vê algumas pessoas que não entendem muito de saúde, né, inventarem nome de programas e até prometerem coisas infundadas que não têm lógica nem com o Ministério da Saúde, muito menos com a Secretaria Estadual de Saúde. Esse é um programa que nós implantamos, credenciado pelo Ministério da Saúde, incentivado financeiramente pelo Ministério da Saúde, que nós conseguimos implantar em nosso município, que é o programa Melhor em Casa, que realiza o atendimento domiciliar para aquelas pessoas acamadas, mas quando a gente fala pessoas acamadas, a gente pensa logo no idoso, né? Nós temos pessoas que sofreram um acidente, pessoas que sofreram AVC, recém-nascidos que também estão fragilizados, que fizeram uso de traqueostomia, que estão em fase de recuperação. É um atendimento que tanto a nossa equipe, né, composta aí por profissionais da enfermagem, por nutricionista, por fisioterapeuta e por médico, além do nosso condutor, que também dá suporte a toda essa equipe. E quando necessita também há um suporte também do profissional farmacêutico e fonoaudiólogo. Durante o segundo quadrimestre, há uma tendência, esses atendimentos têm aumentado muito. Nós chegamos a 1.656 atendimentos durante o período de maio a agosto de 2024. E o programa ele acompanha 53 pacientes que estão nessa situação. Então, essas são algumas fotos de alguns atendimentos. Então, vai desde o recém-nascido até o idoso. Uma das fotos ali tem o antes e o depois, uma criancinha recém-nascida com traqueostomia, como ela está atualmente. O trabalho da fonoaudióloga também na retirada de sondas, né, de alimentação nasoenteral ou outros tipos de situações de dificuldade também na fala, pessoas passaram muito tempo entubadas, tem sido fundamental para a recuperação também desses pacientes, além dos outros profissionais e principalmente a atuação do médico em conjunto com esses profissionais. Falando agora do que nós somos diferenciados aqui no nosso município também, dos nossos 3 pronto-atendimentos médicos, além dos nossos 2 24 horas, lembrando que os 2 estão sempre sob contrato de gestão, mas nós temos profissionais nossos que monitoram e que fiscalizam esses serviços, né? Entre eles, nós temos 2 enfermeiros, que são a enfermeira Adriana e a enfermeira Denise, que estão aqui presentes conosco, que nos auxiliam nas tomadas de decisões desses locais que estão hoje sobre a empresa, né, que foi contratualizada com o nosso município. Então, nós temos uma média, né, de 5 a 6 médicos por turno em regime de plantão de 12 horas na UPA e no pronto atendimento infantil, 6 médicos por turno em regime de plantão de 6 horas nos 3 pronto atendimentos médicos de 18 horas, além de 3 médicos por turno em regime de plantão 12 horas no nosso 24 horas Alberto Esper Calas, em alguns momentos necessitando também de um terceiro médico, lembrando que nós passamos recentemente aí também, e nós vamos falar daqui a pouco, que foi uma epidemia de dengue pesada. Infelizmente, nós tivemos diversos óbitos, não diferente de outros municípios, mas nós conseguimos, né, superar mais uma vez com essa rede robusta que nós temos. Então, ao todo, além dos médicos, são 27 enfermeiros e 86 profissionais técnicos de enfermagem que trabalham nesses locais, além dos profissionais administrativos também. Nós tivemos uma leve queda, mas que está dentro da média, né, anual, entre o primeiro e segundo quadrimestre, onde o primeiro quadrimestre foi pouco mais de 132 mil atendimentos, e o segundo quadrimestre, somando todos os pontos de atendimentos, nós chegamos a 125.716 atendimentos. Porém, isso continua dando uma média de mais de 1.000 atendimentos por dia, né? Então, o município que realiza todos esses atendimentos eletivos ainda tem um suporte para realizar mais de 1.000 atendimentos por dia, livre demanda, né? Esses são só atendimentos médicos, tá? Então, nós temos que nos comparar com outros municípios para saber se nós estamos bom, na média ou abaixo dela. E eu falo com muita tranquilidade e segurança que nós estamos acima da média dos outros municípios. Falando um pouquinho do nosso serviço de atendimento móvel de urgência, já aproveitando para cumprimentar o nosso enfermeiro Cadu, que é o
coordenador, né, do nosso serviço de atendimento móvel de urgência, junto com o Dr. Sela. Nós temos atualmente 12 médicos que atuam em regime de plantão 12 horas. E enfermeiros, nós temos 5 enfermeiros, 9 técnicos de enfermagem e 13 condutores. Lembrando que nós temos aí 4 ambulâncias, sendo 3 ambulâncias de suporte básico e 1 ambulância de suporte avançado, além da nossa unidade também de suporte básico, que enquanto o pedágio não volta a funcionar, nós somos responsáveis, né, por dar suporte também nas rodovias do entorno da nossa cidade. No segundo quadrimestre foram realizados 3.834 atendimentos, lembrando que só a unidade de suporte avançado realizou 425 atendimentos pré-hospitalares e 204 transportes interhospitalares, uma média que nós tivemos de 31 atendimentos por dia. Então, está dentro da média do quadrimestre anterior, que também foi de 34 atendimentos por dia. Estamos numa nova sede, frota completamente renovada, ambulâncias de reserva, inclusive, para não ter problema quando outras ambulâncias vão para manutenção, porque são ambulâncias extremamente exigidas e com recursos, né, também oriundos de emendas parlamentares que possibilitou com que a gente pudesse ser referência, né, em toda a nossa região. Além da aquisição de novos equipamentos, né, recentemente, como o videolaringoscópio e outros equipamentos como o ultrassom, que dão suporte, né, para o nosso SAMU. Estamos em fase agora de compra de uma nova incubadora para transporte também dos recém-nascidos. E aí já dando destaque para o trabalho do administrativo nosso, né, Tatiele, Adenilson e todos os outros que estão aqui hoje, que nos auxiliam em todo esse processo, onde os nossos enfermeiros realizam toda essa parte técnica da elaboração do termo de referência e eles realizam todo o restante do processo junto com as outras secretarias. Na assistência farmacêutica, nós temos aí o nosso coordenador da assistência farmacêutica, o farmacêutico André, que está aqui conosco também. Os atendimentos, gente, são absurdos, né? Se a gente pegar todos os locais, nós temos a farmácia central, a farmácia especializada, a farmácia na UPA, que funciona 24 horas, e as farmácias nos 3 pronto-atendimentos 18 horas. São 14 profissionais farmacêuticos, 16 atendentes de farmácia, e apenas na farmácia central, nós tivemos aí no primeiro quadrimestre, apenas medicamentos básicos, 26.188 atendimentos realizados no segundo quadrimestre. Medicamentos sujeitos a controle especial, 11.499 atendimentos realizados no segundo quadrimestre. Atendimentos referentes a insulinas, NPH irregular, foram 3.359 atendimentos realizados no segundo quadrimestre. Na farmácia especializada, que é a farmácia que nós temos aqui na Rua Marabu, que em breve funcionará também em período integral, tanto no período matutino quanto no vespertino, foram 24.281 atendimentos realizados. Lembrando que antes todos esses pacientes tinham que ir até Apucarana para fazer a retirada desses medicamentos. Então, quanto que isso tem impactado na família também dos nossos munícipes, além das farmácias dos 3 18 horas e da UPA, que somando aí foram 84.595 atendimentos no segundo quadrimestre. Ao todo, apenas em 4 meses, nós chegamos a 123.734 atendimentos farmacêuticos no segundo quadrimestre de 2024. Na área de serviço social, nós temos um trabalho essencial daqueles pacientes que lidam com processos que têm que retirar bolsas, né, de colostomia, urostomia, processos referentes à vasectomia e laqueadura, processos de órteses e próteses, além da participação também da nossa assistente no Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos, então, uma assistente social que também atua ali no prédio, aqui na Rua Marabu, no prédio da Vigilância Epidemiológica. Nós temos uma estagiária. Essa profissional, ela realizou, durante o segundo quadrimestre, 1.079 atendimentos. Então, são muitos pacientes que dependem de órteses e próteses e também de bolsas de colostomia e urostomia. Lembrando que essas bolsas são recursos próprios, recursos municipais, que nós adquirimos por meio do nosso consórcio de saúde e fornecemos via SUS para todos esses pacientes. Na vigilância epidemiológica, já aproveitando para cumprimentar a nossa enfermeira Fernanda, que está aqui conosco também,
Nós temos uma médica infectologista, 2 enfermeiros, 3 enfermeiros agora, né, Fer? 3 auxiliares de enfermagem, 3 técnicos de laboratório, um assistente social e um farmacêutico, que atuam diretamente na vigilância epidemiológica. Dando destaque também para as ações principais ali da vigilância epidemiológica, a nossa médica infectologista realizou 652 consultas no segundo quadrimestre, atendimentos de enfermagem foram realizados 3.584. Entre os atendimentos estão principalmente a realização de testes rápidos, realizados testes de HIV, hepatite B, C, sífilis. Foram realizados 2.932 testes durante o segundo quadrimestre. Nascidos vivos, nós tivemos 820 nascidos vivos, de janeiro a agosto de 2024. Se continuar nessa média, nós vamos chegar aí pouco mais de 1.200 nascidos vivos, um pouco abaixo até da média dos últimos anos. E óbitos, nós tivemos 623 óbitos até o momento, de janeiro até agosto desse ano. Isso nos dá uma taxa de mortalidade infantil que nós perseguimos com muita força, e todo mundo da saúde, para que essa taxa fique abaixo de 10, que é o limite máximo, vamos dizer assim, né, estipulado pela Organização Mundial de Saúde. É uma meta quase impossível, mas nós já conseguimos, durante essa gestão, ficar com a menor taxa de mortalidade infantil da história de Arapongas, há 2 anos atrás, onde essa taxa ficou abaixo de 5. Mas abaixo de 10 já é um limite aceitável para a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, nós temos todos o número, nós tivemos 9 óbitos infantis de janeiro até agosto. Como que é feita essa conta? Que é uma taxa, né? O número de óbitos infantis vezes 1.000 dividido pelo número de nascidos vivos. Então, dividido por 820, nós tivemos uma taxa de 10,98. Mas a gente espera até dezembro chegar aí abaixo de 10 e comemorar mais uma vez. Lembrando também que esses últimos 8 anos, comparando com os últimos 20, nós temos mantido essa taxa abaixo dos 20 anos, tá, gente? Então, um trabalho louvável aí de todos os profissionais de saúde que atuam com as nossas gestantes também. Dengue, né, falando de um assunto assim pesado desse ano, nós tivemos aí no segundo quadrimestre 1.020 casos registrados e 9 óbitos. Somados aos outros 8 óbitos, nós chegamos a 17 óbitos por dengue este ano. Foi uma das piores, não, foi a pior epidemia, né, que o Brasil já passou, né, durante os últimos anos, com certeza. Novos casos de tuberculose, nós tivemos 10 diagnósticos por tuberculose, 1 caso de hanseníase, 18 casos de HIV/AIDS, além de 17 casos de sífilis também diagnosticados no segundo quadrimestre. Atualmente, no nosso município, nós temos 879 pacientes portadores de HIV, 374 com hepatite B e 313 com hepatite C, que fazem acompanhamento no nosso centro de testagem e aconselhamento, que funciona também ali no prédio da nossa vigilância epidemiológica. É um serviço diferenciado, lembrando que muitos desses pacientes são de outros municípios, assim como nós temos pacientes de outros municípios que também fazem o tratamento, né, em outros municípios, né? Tanto o nosso vai para outro, quanto os outros municípios vêm para o nosso município para realizar o tratamento. Por uma questão, principalmente, de privacidade também. Falando um pouquinho da nossa imunização, onde nós temos a nossa enfermeira Raquel, que coordena a imunização aqui do nosso município. Nós estamos sempre em busca, né, da abertura de novas salas de vacina dentro da atenção básica, nos 18 horas. Realizamos diversos investimentos, entre elas a compra de geladeiras científicas específicas para vacina. Há um passado não muito distante, eram aquelas geladeiras de cozinha, literalmente, que guardavam e acondicionavam as vacinas. Hoje não mais. Praticamente todas as salas possuem geladeiras científicas e também, quanto mais profissionais nós tivermos nessas salas, maior vai ser essa cobertura, além das estratégias, como a estratégia recente de vacinação e verificação de carteirinha, né, nas escolas, fez com que nós aumentássemos a nossa cobertura vacinal. Então, nós saímos aí do primeiro quadrimestre, onde nós tínhamos realizado pouco mais de 29 mil doses de vacina, e chegamos no segundo quadrimestre, de maio a agosto, com mais de 34 mil vacinas aplicadas. Nós temos que ter cada vez mais estratégias para que as coberturas vacinais sejam cada vez maiores,
principalmente no público infantil, para que as doenças que nós conseguimos já eliminar há alguns anos não corram risco de voltar. E aí nós temos algumas vacinas, como a vacina da gripe, que todo ano a gente tem que fazer um esforço enorme para que essa cobertura aumente. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, até a cobertura dos idosos foi abaixo de anos anteriores. Então, nós temos um histórico de queda, inclusive, da vacinação de idosos. Nós temos que pegar no pé também desses idosos. Mas só dando destaque a algumas vacinas, nós fizemos aí mais de 15 mil doses da vacina trivalente, né, contra a influenza, mais de 470 doses da vacina BCG, mais de 2.500 doses da vacina contra a poliomielite, que nós fizemos uma campanha muito pesada em cima também, além das 1.256 doses da polio inativada. O Zé Gotinha, ele vai continuar, né, como o garoto propaganda, só que a vacina da polio, né, Raquel, a oral, a gotinha, ela está sendo substituída pela vacina injetada agora, tanto a primeira quanto a segunda dose. Depois, né, nós temos notas técnicas aí que nós vamos trabalhar com toda a população. Então, nós temos essa tendência, mas Zé Gotinha continua como garoto propaganda das campanhas aí de vacinação. A quadrivalente também, que é a vacina do HPV, muitos adolescentes ainda têm preconceito, ou pais de adolescentes preconceito, muito pelo contrário. A vacina do HPV, só para vocês terem uma ideia, previne contra câncer, gente. Então, não só contra a doença, mas também previne contra o câncer, que pode ter origem como porta de entrada do HPV. Essas destacadas em laranjado, que não está muito na moda, mas as vacinas contra a Covid continuam sendo feitas, principalmente nas crianças. E além da vacina contra a dengue, que a gente continua com o protocolo de 10 a 14 anos, e durante o segundo quadrimestre foram realizadas 925 doses da vacina contra a dengue. Falando um pouquinho agora do nosso departamento, né, de saneamento e vigilância sanitária, atualmente nós temos diversos profissionais, entre médico veterinário, farmacêutico, enfermeiros, técnico de segurança do trabalho, técnico de vigilância sanitária, técnico em laboratório e biólogo. Esse trabalho da vigilância sanitária é extremamente importante, né, no bom funcionamento de todos os estabelecimentos no nosso município. São eles que realizam, por exemplo, as inspeções sanitárias, como foram realizadas 691 inspeções no segundo quadrimestre, licenciamento de estabelecimentos, 702 licenciamentos, 73 inspeções de saúde do trabalhador, 54 observações de animal agressor. Conferência de medicamentos psicoativos, foram 254 conferências. Fiscalização do uso de produtos fumígenos em ambientes coletivos, foram realizados 157 fiscalizações. Inspeções e emissão de habites, foram realizados 168 inspeções. Coleta de amostras para análise da qualidade da água, também é daquele setor, foram realizados 95 coletas durante esse período. Orientações sobre dispensa e registro de alimentos, foram realizadas 17, e 10 ações intersetoriais de educação e saúde, além de investigações de acidentes de trabalho, que foram realizadas 77. Então, é uma equipe extremamente robusta, que tecnicamente realiza também um trabalho muito bacana, e alguns fatores ainda nós, com certeza, iremos avançar nos próximos meses nessa área. Controle de endemias, né, coordenado atualmente pela Cláudia, realiza um trabalho fantástico também durante todos esses anos. Atualmente nós temos aí 76 agentes de combate a endemias. Contratamos, durante a nossa epidemia, contratamos agentes, né, de combate a endemias. Nem todos assumiram, né, nós estamos nesse processo de contratação. E a Isa, que junto com a Geise, que nos ajuda a cuidar do RH, né, agora nessa fase de transição também, a gente espera, ansioso, né, tão difícil contratar, né, Deise? Geralmente, quando a gente consegue contratar, a gente fica naquela expectativa para vir, mas nem sempre esses profissionais acabam assumindo. Mas, mesmo assim, nós temos uma das maiores coberturas do Paraná. Foram realizados, no segundo quadrimestre, 70.508 visitas domiciliares, 530 visitas em pontos estratégicos, bloqueios com o BV Costal, que é a unidade de baixa vazão, foram realizados 73 no primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre, esses bloqueios não foram utilizados veneno. Eles foram os bloqueios realizados com a retirada dos criadouros em 1.438 imóveis. Lembrando do trabalho fantástico que a equipe faz, que são as ovitrampas, onde você instala armadilhas, o mosquito vai lá, deposita seus ovos, e esses ovos são retirados antes de eclodir.
Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 300 mil ovos retirados durante a epidemia de dengue que nós tivemos esse ano. Imagina se nós não tivéssemos a Uvitrampas, nós teríamos aí com certeza mais de 20 mil casos de dengue em nosso município, como aconteceu infelizmente no município vizinho. Atendimentos relacionados a animais peçonhentos, nós tivemos aí 80 atendimentos realizados no segundo quadrimestre, atendimentos às demandas da população, quando faz ligação, falando de criadouro, reclamação, ou demandando, né, a equipe, foram 120 atendimentos, leituras de larvas, né, foram 19 leituras de larvas realizadas no segundo quadrimestre, além do trabalho também muito bacana que nós temos a equipe de educação em saúde do controle de endemias que realizaram 14 palestras durante esse período. Falando um pouquinho da nossa central de ambulância e transporte sanitário, onde nós temos a nossa coordenadora Vanessa, que coordena toda essa equipe de 16 condutores, onde os atendimentos realizados no segundo quadrimestre passaram de 8.600, foram 8.645 pacientes transportados, dos quais 3.914 dentro de Arapongas. Só para vocês terem uma ideia, desses 3.914, 2.000 transportes foram realizados naqueles pacientes que realizam hemodiálise, que são aqueles pacientes que dependem 2 a 3 vezes por semana, né, de se deslocar até a sua casa, até a clínica do rim. E esse transporte é garantido, né, por meio do nosso transporte sanitário. Ali está o detalhamento, né, desde internamento de pacientes psiquiátricos, transferências da UPA para os hospitais, também transporte para hospitais fora do nosso município, transporte, por exemplo, para algumas regiões, Londrina, Apucarana, Faxinal e todos os outros hospitais que prestam serviço para o nosso SUS, inclusive na região metropolitana de Curitiba. Entre os principais transportes, então, foram 1.861 transportes realizados para Londrina. Em segundo lugar, transportes realizados para Apucarana, com 1.235 transportes. E além das cidades, né, de outros fluxos, como, por exemplo, Faxinal, que nós realizamos 585 transportes para Faxinal, para aqueles pacientes que foram atendidos por meio do programa Opera Paraná, que é o programa de cirurgia realizado pelo Estado. 230 transportes realizados por meio do contrato do Cisvir com a Aviação Garcia. Esse é um dado importante também, porque além de toda a nossa frota, nós também temos um contrato com a Aviação Garcia por meio do nosso consórcio de saúde. Então, às vezes, aquele paciente precisa de ir naquele dia, e naquele dia nós não temos, por exemplo, um ônibus disponível, um carro disponível para aquele paciente. Então, nós fazemos todo esse fluxo, onde esse paciente vai com transporte pela Garcia, chegando lá, fica na casa de apoio, a Garcia leva de van até essa clínica, transporta esse paciente novamente para a casa de apoio e ele pega o próximo ônibus, o próximo horário para retornar para o município. Então, esse é um trabalho extremamente importante no nosso município. Além do transporte sanitário da UPA também, que nós temos 24 horas uma ambulância disponível lá na UPA para realizar esses transportes, que realizaram aí quase 2.000 transportes no segundo quadrimestre, totalizando 10.825 transportes realizados apenas nesses últimos 4 meses. Frota toda renovada, com 4 veículos, com 6 ambulâncias novas, com 2 ambulâncias, uma vai chegar até o final do ano, e nós estamos agora em processo de elaboração de termo de referência para a compra de uma van adaptada também para os nossos cadeirantes. Exames complementares, aí é uma coisa que não tem fim, porque se o paciente é consultado, o médico vai pedir exame e nós temos que, de alguma forma, garantir a realização desses exames. É claro que, com mais de 100 mil habitantes, dependendo do SUS exclusivamente, nós vamos ter fila, né? Mas, no particular, muitas vezes, você também espera e muitas vezes a crítica acaba sendo menor. No público, nós temos que aprender a absorver essa crítica e, principalmente, avançar, né, nas questões referentes à regulação para que a gente consiga dar prioridade, que é o que a gente tem conseguido fazer ao longo desses anos, àquelas pessoas que mais precisam. Então, só para vocês terem uma ideia, no segundo quadrimestre foram 214.436 exames laboratoriais realizados, tanto pelos nossos laboratórios de análises clínicas, quanto pelo nosso laboratório da UPA, onde ele realizou no segundo quadrimestre 10.591 exames durante esse período. Então, nós tivemos um total de 225 mil, como se cada um de nós tivéssemos feito pelo menos 2 exames laboratoriais durante esses 4 meses.
é um volume extremamente absurdo, né? Em que são investidos mais de R$300 mil por mês em exames laboratoriais. O Adenilson cuida dos credenciamentos lá e não está aqui para me ajudar a falar desse dado, né, Adenilson? Exames complementares, nós temos aí as nossas clínicas credenciadas, onde elas realizaram, durante o segundo quadrimestre, 12.967 exames. Quais exames são esses, né? Radiografias, ultrassons, tomografias, ressonâncias, ecocardiogramas, endoscopias, colonoscopias, enfim, biópsias, exames oftalmológicos, exames audiológicos, a maior parte por meio do nosso consórcio de saúde, do CISVIR, e o destaque aí vai para os exames de raio-x realizados, com 5.017 exames, e ultrassom, que nós demos um salto, né, Alan, agora nesse segundo quadrimestre, com recursos novos que vieram para isso, e nós conseguimos aí dar celeridade nessa fila, com 7.518 exames de ultrassons sendo ofertados. Porém, além desses, nós temos o nosso ultrassom lá no CISAM, realizado pelo nosso servidor médico, Dr. Guilherme Busalaf também. Nesse quadrimestre, ele realizou 410 ultrassons no CISAM. A nossa UPA realizou, de maio a agosto, 12.313 raio-x. E os nossos pronto-atendimentos, 18 horas, e a nossa UPA também realizaram aí mais de 2.800 eletrocardiogramas. No total, foram ofertados em 4 meses 17.330 raio-x e 7.928 exames de ultrassons realizados. Aproveitar para cumprimentar o Marcos aí, que recentemente assumiu a gerência lá da UBS Bandeirantes, que tem 2 equipes e tem feito um trabalho muito bacana aí de resgate, né, tanto da união da equipe quanto de proximidade com a população, viu, Marcos? Parceiro, e tem trabalhado firme aí para manter toda aquela região do Bandeirantes com suas consultas em dia. Referente à doação de sangue, nós tivemos aí também, durante essa gestão, um trabalho que nós vamos avançar ainda muito, principalmente em infraestrutura, mas nós conseguimos trazer a doação de sangue aqui para o nosso município. É uma média de 100 pacientes agendados por mês, com 2 dias de doação por mês. Foi estabelecido também o Dia Municipal do Doador de Sangue, uma lei também do município, que é agora dia 18 de novembro. Então, nesses 4 meses foram agendados 400 pacientes, e aí fica fácil de agendar, gente. Aproveitem, né? Anotem esse telefone. Nós conseguimos fazer o agendamento, inclusive pelo WhatsApp. 43 99180 0884. Mande mensagem, pode ser presencial também na Secretaria de Saúde, mas o acesso está facilitado e a gente conseguiu avançar muito e aumentar o número de doadores aqui no nosso município. Dietas e fórmulas, o nosso contador, o senhor Luiz Garanhani, está aqui conosco também, tem se esforçado muito para a gente manter essas compras em dia. Lembrando que não são suplementos alimentares, são dietas que as pessoas doentes precisam. Estipulamos um protocolo com avaliação pelos nossos profissionais e a gente tem conseguido manter essas dietas de uma forma integral. Ou seja, se a pessoa precisa de 10 potes desse, vamos supor, ela vai ter os 10 garantidos porque ela teve o seu protocolo aprovado. Os processos de compra têm sido maiores a cada dia porque essas demandas têm aumentado, tanto para idosos quanto para crianças. E só para vocês terem uma ideia, no segundo quadrimestre nós chegamos aí a 1.171 dietas e leites especiais dispensados pelos nossos profissionais, onde essa dispensação também é vinculada à nossa farmácia central. A nossa ouvidoria, nós mantemos o serviço com a nossa ouvidora e, infelizmente, a rede social ela acaba tendo um apelo muito maior do que a ouvidoria oficial, né, diretora? A gente costuma dizer que a gente tem que ficar monitorando Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, porque se nós fôssemos monitorar pelos atendimentos da ouvidoria, a gente ia falar, nossa, o município não tem problema. Então, nós temos que divulgar mais os meios de comunicação oficial, porque a partir dos meios de comunicação oficial, nós, enquanto servidores, nós temos que dar uma resposta oficial também para o cidadão. Mas se o cidadão não tem a responsabilidade de fazer essa reclamação, essa sugestão por meio do veículo oficial, nós temos que dar a resposta de uma maneira informal também. Muitas vezes, informações falsas,
tendenciosas, mentirosas, interesseiras e tudo isso que vocês têm visto, infelizmente, nos últimos meses aqui no nosso município. Mas como o apelo da população é grande para esse tipo de notícia, né, que a gente costuma chamar do pinga-fogo, a coisa vai acabar tomando uma proporção maior. E aí, aqueles que querem saber da verdade e da transparência, nós estamos todos os dias na Secretaria de Saúde para demonstrar essas situações, por mais complexas que elas sejam, inclusive para dar suporte para os familiares, como foi o caso, né, ocorrido recentemente no nosso Paço Municipal, onde os familiares receberam todo o suporte necessário também. E aí, já caminhando para o final, eu sei que está todo mundo já um pouquinho cansado, mas é isso. Nesse segundo quadrimestre, então, nós demos destaque, né, para a realização do mutirão de oftalmologia nas escolas, todos os alunos do 1º ao 5º ano, também a entrega de 4 ambulâncias para a Central de Transporte Sanitário e 2 ambulâncias para o SAMU, o início da construção de 3 novas UBSs, com investimentos de quase 1,5 milhão cada uma, 1 milhão recebido pelo Estado, o restante contrapartida do recurso, dos investimentos, dos impostos da nossa população, que é lá no Alto da Boa Vista, Campinho e Guadalupe, o início do atendimento também do médico na área de psiquiatria e psicólogo nos 18 horas do Petrópolis, no período noturno, a realização de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, do Comitê Intersetorial de Saúde Mental, coordenado pelo nosso presidente do Conselho, Zanata, a realização de mutirões de ortopedia com a presença de fisioterapeuta, além do médico ortopedista, no período noturno, em diversas unidades de saúde. Isso também tem sido fantástico, porque aquele trabalhador que antes tinha dificuldade para ir numa consulta, com esses mutirões, além de acelerar a fila, né, diminuir a demanda reprimida, nós estamos proporcionando a ida dele num período fora do horário comercial, evitando, assim, o número de faltas. Mas, mesmo assim, né, Alan, a gente tem chegado aí em torno de 15% de falta. Pasmem, mas é verdade. Faz mutirão, leva a guia na casa da pessoa e a pessoa, 15% dessas pessoas agendadas ainda faltam nessas consultas. A realização de atendimentos para a população em horários alternativos em diversas unidades de saúde, principalmente durante os períodos como o mês da mulher, março, agora no outubro rosa, novembro azul. Então, diversas unidades realizam atendimentos aos sábados, realizam atendimentos noturnos. Então, isso favorece muito o acesso da população, principalmente nas questões relacionadas ao preventivo. Agora, o outubro rosa, o CISAM também tem uma programação junto com as unidades de saúde muito forte para trazer a mulherada também para dentro das unidades. O início das atividades da unidade 2 do Hospital Ampar, uma obra de quase 20 milhões de reais e que já está impactando positivamente no nosso município, além, né, também da notícia do curso de medicina ainda para esse ano no nosso município. A realização do boletim semanal da dengue, a realização de ações do Dia D de Saúde Bucal em todas as escolas municipais, a realização de capacitação para os nossos profissionais de saúde, a participação da Semana da Enfermagem, a aquisição e entrega de novos equipamentos para o SAMU, a realização e campanha mensal de doação de sangue e agora, neste mês de setembro verde também, de órgãos, a realização de capacitações de primeiros socorros para alunos e gestantes por meio do nosso projeto SAMUzinho. Era isso, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. Esse que é a nossa última apresentação este ano, porque o terceiro quadrimestre já será apresentado em janeiro. A gente espera, né, que possamos ter uma ótima semana, uma semana tranquila, uma semana em paz, e principalmente os profissionais da saúde, todas as outras secretarias que sempre nos apoiaram, que nós, sim, conseguimos fazer o melhor que nós podíamos dentro das condições que nós tivemos. E aí nós tivemos cada dia mais, desde 2017 até hoje, melhores condições, e a gente tem conseguido provar que quanto mais condições nós tivermos, mais nós somos capazes de desenvolver todo esse trabalho. E aí eu peguei um pouquinho no pé, principalmente da equipe da saúde, para que tivesse aqui hoje, porque eu não poderia terminar essa última apresentação da nossa gestão, e aí já convidando todos os demais colegas, né, do município, para que pudessem descer aqui e que a gente pudesse registrar esse momento, que com certeza vai ficar para a história. Obrigado a todos.